E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a resolução da nossa lista, do nosso primeiro exercício da lista 4. Então vamos lá. Esse exercício ele fala o seguinte para a gente: um corpo de massa de 4 quilogramas, tá aqui, está em movimento retilíneo e uniforme, com velocidade de 6 metros por segundo. Podemos afirmar que a resultante das forças sobre o corpo tem intensidade igual a. Então, pessoal, o exercício está perguntando para a gente quanto vale a nossa força resultante. E ele nos deu que esse corpinho, vou desenhar aqui um corpinho, a massa desse corpinho vale 4 quilogramas, e ele está em movimento retilíneo-uniforme. O que seria isso? Movimento retilíneo-uniforme significa que ele está se movendo em linha reta, e o valor da velocidade dele é constante, de 6 metros por segundo. Isso é um exemplo de movimento retilíneo-uniforme, em linha reta, com o valor da velocidade constante. Então ele não fica nem mais rápido, nem mais devagar. Tudo bem? Beleza, como que eu vou fazer para calcular essa força resultante? A gente aprendeu algumas formas de obter ela. Uma delas é somando as forças do corpinho, que atuam sobre o corpo. Então, força resultante é a soma das forças atuantes. Das forças atuantes sobre o corpinho. Tudo bem? Beleza, mas você fala assim, mas professor, eu não sei quais forças estão atuando no corpinho. Eu consigo aplicar esse método? Não. Esse método é verdadeiro, entretanto, eu não consigo aplicar, porque eu não sei quais forças atuam no corpo. Beleza, qual é o outro jeito que eu passei para vocês? A segunda lei de Newton, que é chamada de princípio fundamental da dinâmica. O que ela diz para a gente? Que a força resultante no corpinho, a soma de todas as forças no corpinho, ela é igual o produto da massa vezes a aceleração. Essa daqui parece mais interessante, porque você fala assim, a massa nós temos, mas a gente não tem aceleração. Ah, professor, tem a velocidade. Posso colocar a velocidade no lugar da aceleração? Não. Então, professor, como que eu vou resolver se eu não tenho aceleração? Você vai fazer o seguinte. Tem uma outra forma para obter a força resultante, que é aplicar a primeira lei de Newton, chamada lei da inércia. Lei da inércia. Muito bem. O que a lei da inércia diz? Se um corpinho está parado, chamado repouso, ele tende, por inércia, a permanecer em repouso. Ou, se o corpinho estiver em movimento, o corpinho tende, por inércia, a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Mas lembre-se, isso aqui só acontece numa dada condição que eu passei para vocês em aula. O corpo só vai querer ficar parado, por inércia, permanecer parado, se uma coisa existir. Se o corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em MRU se tal coisa existir. O que seria isso? Pessoal, esses dois conceitos que eu passei só vão acontecer se a força resultante for zero. Ou seja, o movimento não sofreu alteração. Como assim? O corpinho está parado. Por inércia, ele tende a permanecer parado se a resultante valer quanto? Zero. O corpinho está em movimento. Ele tende a permanecer em MRU, ou seja, em movimento sem sofrer alteração nele, continuar com o mesmo valor de velocidade, se a força resultante valer quanto? Zero. Nesse problema, nosso corpinho está em MRU. Portanto, quanto vale a soma das forças no corpinho? Zero. Pessoal, essa afirmação força resultante igual a zero não significa que não existe força sobre o corpo. Pode até existir. Significa que a soma das forças que atuam no corpinho dá quanto? Zero. Tudo bem? Então a gente chega na alternativa A, de Iron Maiden. Beijo, pessoal!